Olá, está no ar o Memória SP. Aqui vamos apresentar deputados que fizeram parte da Alesp nas últimas décadas. Este é um projeto que preserva o acervo e as histórias do maior parlamento da América Latina. Nesta edição, vamos mostrar a trajetória de Geraldo Cruz, marceneiro por vocação e que ingressou na vida pública a partir de movimentos sociais. Geraldo Cruz foi deputado estadual por 2 mandatos, de 2011 a 2019. Bom, sou Geraldo Cruz, fui deputado por 2 mandatos, 8 anos na Assembleia Legislativa, uma experiência muito rica. Também aqui na cidade de Embu das Artes fui vereador por 14 anos e prefeito 8 anos. E nós, desse grupo de jovens aqui ligado à igreja, a gente começamos a participar, a discutir os problemas da região. Não tinha escola, não tinha água, não tinha luz, então isso aí foi que veio depois, em seguida, a ideia de ser vereador. Fiquei 3 mandatos de vereador, fiz um barulho danado na Câmara, porque tinham algumas coisas que a gente entendia que era muito ruim na Câmara, que era a história de congresso, gastar dinheiro público com o congresso. Eu acabei fazendo um processo sobre essa questão dos congressos e culminou numa ação do Ministério Público e afastando aqui 18 vereadores dos 19. E 2011 disputei a eleição para a Assembleia Legislativa, 2010 melhor, 2011 que eu assumi. E ao chegar na Assembleia, tem uma coisa que eu sempre defendia aqui no serviço público, na prefeitura, de ter uma transparência muito forte com a questão do dinheiro público. E quando eu chego na Assembleia, inadvertidamente para alguns lá da Assembleia, eu coloquei no meu site todo o nome dos funcionários. E isso virou público. Meu princípio é com a transparência. Isso eu carrego comigo sempre, desde nossos trabalhos aqui nas comunidades eclesiais de base, que a gente tinha isso como um propósito, né? Porque a política não poderia ser uma coisa de não mostrar para a população o que você está fazendo e o custo disso, né? Fato é que todo mundo depois, a partir daí, teve que colocar e virou um pouco melhor a transparência na Assembleia, acho que ajudou um pouco nisso também. Acho que já vinha alguma ação do Ministério Público exigindo essa transparência e a Assembleia resistindo. Eu não sabia, não fiz pensando nisso, apenas achei que colocou um dos assessores lá que nós contratamos, falou, e daí, é para botar o nome nosso? Eu falei, bota o nome de todo mundo e o salário de todo mundo. E isso deu um choque interno na Assembleia. Não tive nenhuma crise maior, mas houve nos bastidores ali uma certa dizer o seguinte, quem é essa pessoa que já chega colocando, né, não chegaram a falar para mim, mas eu ouvi nos bastidores eu não sei se é um choque, mas enfim, para alguns foi um choque porque a Assembleia não adotava esse sistema ainda na época, né? Aí depois acabou que, com o tempo, já no meio do mandato, 1 ano depois que eu tinha feito isso, acho que todo mundo acabou tendo que colocar também. Acho que a nossa presença acabou antecipando uma coisa que todo mundo teve que fazer, pode ser isso. Não foi planejado, como eu disse, foi algo natural para mim, né? Achei que todo mundo colocava, daqui a pouco eu não sabia que não podia colocar, o meu eu coloco, dou transparência. Como nós, naquela época, estava ainda começando a criar algumas portal da transparência que não tinha em muitos lugares, nem em prefeituras, né? Então, acho que, até por essa história do trabalho de combate à corrupção, que foi quem me levou à prefeitura, acho que foi fundamental para mim ganhar a prefeitura, e depois ir para a Assembleia Legislativa foi uma coisa meio que natural de você sai da prefeitura e aí vai ser o quê? Vamos fazer, vai ser deputado. Também, tá bom, vamos então, vamos ser deputado. Agora, ao chegar na Assembleia, eu tive a experiência de 14 anos de vereador, que é muito semelhante um pouco o papel do vereador do deputado estadual. Não é muito diferente, né? Porque o que é o papel do legislativo, né? Elaboração de leis, fiscalizar o executivo. E é engraçado, né? Porque quando você está no executivo, você quer aprovar determinadas leis que para você acha que é importante e necessário para colocar em prática alguma coisa.
Aí daqui a pouco quem está lá do outro lado fica fazendo alguns questionamentos que é diferente, né, de executivo e de prefeito. Então é isso. Eu acho que é o que faz a gente trabalhar juntos com divergências ideológicas muito grandes, profundas, mas você sabe que o diálogo é importante, tanto para a esquerda quanto para quem está no centro, na direita, né? É importante ser, para a democracia, é fundamental a honestidade e a transparência com as coisas públicas. Eu tive uma relação boa com todos os outros parlamentares, dos 84 deputados, nós sempre tivemos uma relação, eu particularmente, muito boa com todos. Não sei, por conta disso, desse valor da democracia, que é fundamental, né, a questão da democracia, e essa questão da convivência um com outros, né, de ideias diferentes, de partidos diferentes, ideologias diferentes, mas a gente sempre tivemos uma relação muito boa. Minha relação com eles foi sempre boa, sempre aprovei os meus projetos. Na dificuldade não era na Assembleia, que a gente tinha essa relação muito boa com eles. Eu fazia parte da Comissão de Constituição e Justiça e sempre uma relação boa. Aprovei alguns projetos, né, que virou lei depois. Nem todos viraram lei, por exemplo. A Lei da Juventude, que foi sancionada pelo Alckmin, por conta de um trabalho muito forte com o pessoal da juventude. E aí a gente criamos esse vínculo com esse movimento. Ele vetou algumas coisas, mais importante era a lei. Um outro projeto que é lei, que foi lei hoje, que é a questão dos loteamentos, dos condomínios, que regulamenta condomínio em São Paulo, que não tinha essa lei, e hoje ela tem, foi uma lei nossa. O governo também sancionou. Nas prefeituras, nos municípios, o idoso com 60 anos não pagava passagem. E no estado era com 65. Daí nós conseguimos também aprovar essa lei na Assembleia, valendo tudo para 60 anos. Então, foram leis que foi aprovada, que a gente só aprova se tiver um relacionamento bom com os deputados, né, que são um número grande. A nossa bancada, mesmo no primeiro mandato nós era a maioria, mas depois no segundo não era mais, não era a maior bancada, era a segunda maior bancada e não a maior. Então você tinha dificuldade para aprovar projetos se não tivesse um bom relacionamento com todos os deputados. A Comissão de Constituição e Justiça, eu acho que é a mais importante do Legislativo. Isso não é unanimidade. Tem algumas pessoas que vai por afinidade de assuntos como saúde, transporte, por exemplo, que é uma comissão bastante cobiçada também na Assembleia. Eu gosto muito da Comissão de Constituição e Justiça. Tive um relacionamento muito bom lá, nós também seria a minoria, mas sempre aprovava na comissão. E eu acho a importância dela, porque é ali onde está discutindo a questão da legalidade, o que é legal, o que não é. Então a Comissão de Constituição e Justiça, para mim, é a mais importante, e eu pedi para participar, o PT também acabou deixando, e fiquei lá, mesmo não sendo advogado, mas pela minha convivência aqui no Legislativo local e depois na Prefeitura, acho que isso também ajudou a trabalhar junto lá com pessoas, promotor, como era o caso do Fernando Capês também, depois o João Antônio, que acabou indo para o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Tem alguns que a gente lembra desses relacionamentos que foi muito importante esses 8 anos lá na Assembleia. Fiquei os 8 anos na Comissão de Constituição e Justiça e tinha isso. É aí que a gente aprova também, às vezes a Comissão de Justiça, por exemplo, ela aprova direto a institucionalidade de uma entidade para tornar a entidade pública, né? A Comissão de Justiça tem um poder muito grande na Assembleia, que já passa direto, ela aprovou lá, já vai direto, não passa nem no plenário. Você já faz isso também, que eu fui relator de muitas, né, e aprovamos algumas aqui também, de utilidade públicas, né, que são essas entidades que vira associação, que vira de entidade pública, que tem trabalho social e etc, etc e tal. Por exemplo, a história do estágio, naquele tempo era muito difícil estagiário. Até a Assembleia hoje tem o cargo de estagiário, né? Todo mundo lá, todas as bancadas têm um estagiário, que foi muito bom, foi um avanço também na Assembleia Legislativa. E acho que infelizmente a população não acompanha muito bem o trabalho da Assembleia,
mas a gente tem que ressaltar as coisas positivas que acontecem lá. Ah, tá bom, tem leis que são ruins, eu particularmente também acho, mas eu preciso ressaltar a importância da Assembleia Legislativa no avanço dessas leis que ajudam diretamente a população. Você imagina um jovem que está no ensino médio e lá ele pode fazer um estágio na Assembleia Legislativa. Que rico que é, né? Pode despertar até nesse jovem a ideia de fazer uma faculdade dentro dessa área mais direcionada para o poder público, do legislativo, de comunicação, enfim, de uma série de outras funções que a Assembleia dá essa oportunidade. E eu acho que foi uma coisa muito positiva que nós fizemos. Tive o prazer de participar também dessa lei que ampliou os cargos para estagiário, passando que as bancadas também podem contratar, os deputados também podem contratar. Hoje, acho que cada gabinete tem, no mínimo, um estagiário ou 2 estagiários lá. Isso é fundamental. Eu analiso que foi muito positiva a minha participação na liderança, que é difícil. Você participar como líder na bancada, das bancadas, é muito difícil. Eu não sei se todas são iguais à do PT, mas a do PT é difícil de ser líder. Eu acho que eu agradeço muito aos meus companheiros que me deu a oportunidade de ter essa experiência lá por 2 anos como líder da bancada. Foi um desafio para mim muito grande, porque comandar deputados não é fácil, né? E depois você ter a presença firme ali, junto do colégio de líder, que é a relação com o presidente da casa. A relação com o presidente que acaba sendo mais direcionada ali pelo líder da bancada, né? Quer dizer, então você é obrigado a estar mais presente. Todo mundo tem que estar na Assembleia, mas o líder é o que não pode faltar, que não pode sair mais cedo, que tem lá as negociações, porque na Assembleia tudo acontece muito no colégio de líder. Continua assim hoje ainda, eu tenho acompanhado através dos companheiros que lá estão, e ainda continua sendo um poder muito forte o colégio de líder. Foi bom participar esses 2 anos dentro do colégio de líder, mas eu acho que a gente criou um vínculo com muitos deputados lá, até de outros partidos, que mesmo depois deixando de ser líder, a gente acaba tendo uma atuação ali nos bastidores da liderança muito boa também, que ajuda ao líder da bancada. No meu caso, eu também tive essa sorte de os companheiros do PT, que já estavam lá há mais tempo, também ajudar para que a gente pudesse fazer um trabalho bom na liderança. Acredito que fiz um bom trabalho, aprendi muito com todos, com os funcionários lá dentro da Assembleia, que você acaba tendo essa relação quando líder, e você tem uma relação maior com os funcionários de toda a Assembleia, né? Então, eu reputo como uma experiência muito rica e boa dessa convivência com os trabalhadores da Assembleia Legislativa. Porque lá onde tem todas as decisões do Estado de São Paulo, né? Digamos que ali é onde você decide tudo, né? Sobre a saúde, sobre a educação, sobre segurança, sobre tudo, e especialmente nesses assuntos que diz respeito mais à população no dia a dia, que é a saúde e a educação e a segurança. Para mim são 3 pontos que têm uma reflexão muito forte. Claro que as políticas públicas sociais também têm um peso forte, que a Assembleia tem essa possibilidade de reforçar, de ajudar ou até de atrapalhar. No caso da Assembleia Legislativa de São Paulo, eu acho que era uma prática muito boa, muito rica, de que os deputados sempre estão muito atentos à comunidade, à população de uma forma geral. Eu não sei se eu fui ser deputado por conta disso, mas eu queria contribuir de uma forma ou de outra. É honroso ser deputado de um estado como São Paulo, o maior estado da federação, e tentar levar a sua atuação como executivo em políticas públicas para a Assembleia Legislativa, para outros municípios, onde você vai participar e ajudar. Eu acho que isso foi muito importante mesmo. Só que a Assembleia é heterogênea demais, né? Muitos pensamentos, muitas ideologias diferentes. E você criar essa relação de respeito lá dentro com os companheiros de outros partidos, de pensamentos políticos totalmente diferentes, ela exige um jogo político bastante interessante. E isso o Executivo acabou
nos ensinando também a levar para lá. Então eu acho que é uma mão dupla. Quem sai da Assembleia e vai para o Executivo, quem sai do Parlamento, melhor, e vai para o Executivo, leva com certeza um aprendizado muito grande do Poder Legislativo para dentro do Executivo, que é fundamental, inclusive, para ter o apoio, no caso meu, dos vereadores, mas quem for para o governo do Estado, também levar isso, que precisa muito dessa relação mútua com os divergentes, com os diferentes, né? Eu acho que ensina muito nisso, e isso é importantíssimo, tanto para você ter um mandato de parlamentar positivo, quanto para você ter um mandato de executivo positivo. Mas eu gosto do legislativo, mas gostei mais do executivo. Eu não diria que ninguém é mais importante, nem o legislativo, nem o executivo, mas os dois são fundamental para essa construção de uma unidade das políticas públicas que vai servir à população. Ela é fundamental, inclusive para o fortalecimento da democracia, né? Essa convivência entre os poderes. Eu sei que é difícil, às vezes, para nós, quando a gente está na oposição, fazer a oposição ao governo do Estado, não é uma coisa simples. E ela, dentro do processo democrático, é a coisa tão boa para o Executivo que a oposição, através do Legislativo, acaba despertando nele e ele fazendo algumas leis e projetos, porque a oposição expressou essa ideia. Acho que a gente precisa ter muito cuidado, instituição como a Assembleia Legislativa, no nosso caso de São Paulo, a gente precisa ter muito cuidado para dar o valor que ela precisa, que a democracia forte é uma Assembleia Legislativa forte, atuante, que tenha oposição, que tenha base de governo, mas com todo esse espírito democrático de debater, e saiu dali do debate, lá debaixo, já na garagem, já apertou a mão de todo mundo, abraçou, foi embora, sem essa coisa do ódio, do eles e nós. Eu acho que isso é muito ruim. Bom, o primeiro passo é ter alguém que tenha a iniciativa de apresentar, você pensar em fazer isso. No meu caso, eu vou falar de mim, eu sempre tive como base a participação social. Eu disse lá no começo que eu comecei minha militância no grupo de jovens. Então, sempre fui buscar projetos que a comunidade despertasse na sociedade, que já tivesse um interesse da comunidade. Por exemplo, falar o da juventude. Da juventude era um projeto que eu, conversando com os jovens, dizia que precisava ter uma lei disso, e é a lei que nós fizemos aqui do primeiro emprego e a história do estagiário. Aí, com base nisso, nós fizemos o projeto da juventude. Só que esse projeto tem um primeiro passo, é o deputado elaborar. E se ele é elaborado a partir de uma participação social de entidades que têm trabalho com isso ou com aquilo, ele entra na Assembleia com um poder de força maior. Tem mais atenção os deputados. Então, eu posso te garantir isso. Quando o projeto é elaborado, que tem essa participação, é muito mais fácil de você despertar nos deputados o interesse em eles aprovar. Eu consegui derrubar lá na Comissão de Justiça, uma vez, um projeto que era de um amigo nosso lá, de que ele criava aquela coisa da castração humana. Quando eu vi aquilo, eu fiquei horrorizado. Tá, tudo bem, eu acho que qualquer penalidade que você der para um estuprador está sendo bem feita. Mas esse tipo da castração humana, o cara apresentou um projeto desse, eu não acreditava. E nós buscamos, através da comissão, e eu peguei a relatoria desse processo, teve uns dois mais ou menos semelhantes, mas esse foi o maior, para mim, a maior surpresa quando eu vi isso, né? Porque é uma questão humanitária, questão de vida. Ninguém pode apoiar nunca um estuprador, mas ninguém nunca pode apoiar um paredão na pessoa, acabar com a vida da pessoa toda. Então não é muito fácil. E eu busquei ajuda de quê? De grandes juristas, de entidades sociais, de direitos humanos, e a comissão foi totalmente atenta àquele parecer que eu fiz, e eu consegui a aprovação na Comissão de Justiça
de todos os deputados, da esquerda, da direita, do centro, com muita ressalva positiva. Então, estou pegando um exemplo desse, mas outros que nós conseguimos rejeitar, que a gente achava que era prejudicial para a população. Eu fazia muitas audiências públicas também, mas às vezes eu chamava o deputado do PSDB para assinar, junto em audiências públicas. Esse projeto do comércio, por exemplo, eu lembro que o Orlando Mourão era deputado estadual. Eu fui buscar a assinatura dele para apresentar junto comigo para que a gente aprovasse. Porque eu percebi neles também o interesse de fazer coisas positivas para a população, seja para o comerciante ou seja para o cidadão comum. Então, você buscar esse tipo de parceria, ele é fundamental e é muito saudável. Então, eu quero dizer aqui, por fim, falei muita coisa aqui, mas dizer da importância da Assembleia Legislativa, da qualidade dos deputados que a gente tem na Assembleia Legislativa, de gente com capacidade muito grande, com visão ampla de poder fazer algo bom para a população.